Ó, gente, vamos fazer uma apresentação breve. Sarinha, se apresente aí pra galera te conhecer e aí a gente começa. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou a Sara Jampar. Eu sou graduada em Educação Física, sou conterrânea da Mari. A Mari é minha bichete da faculdade, eterna bichete. Sou mestre em Ciências pela Unifesp e atualmente sou doutoranda pela USP. E nesse meu caminho acadêmico, eu me deparei com a área do sono, que foi a minha grande paixão. Então, a minha experiência é me dedicar e me debruçar sobre estudos na área de sono, de exercício físico, metabolismo, distúrbios do sono. Então, eu estou muito feliz de estar aqui para conversar com a Mari e com vocês sobre essas questões de emagrecimento, sono, exercício. Obrigada, Mari, pelo convite. Obrigada a você por aceitar e eu quero gravar muitas coisas com você ainda. Muito conteúdo bom. Sim. Ó, já vamos começar com a pergunta que eu adoro. Quanto tempo eu preciso dormir por noite? Tem um tempo ideal? Varia de pessoa para pessoa? Tem uma média? Como funciona isso? Então, quando a gente fala de horas de sono que são necessárias, existem algumas recomendações da Sociedade Americana de Medicina do Sono, com base em diferentes faixas etárias, né? Para nós, adultos, preconiza-se, então, em torno de 7 a 8 horas de sono. Porém, esse número a gente costuma falar que é um número midiático, né? Então, a gente acredita que todos nós tenhamos que dormir 8 horas, mas eu acho que a palavra-chave quando a gente fala de sono é autoconhecimento. Então, a gente precisa entender a nossa necessidade de horas de sono. Existem pessoas que precisam, necessitam dormir 8 horas de sono. Por outro lado, outras com 6 horas de sono ou 4 horas de sono já se sentem totalmente revigoradas. E por outro lado, existem pessoas que necessitam de 10 horas de sono. É. Então, acho que a dica importante é entender a sua necessidade. Né? A gente costuma dar algumas orientações, como, por exemplo, aproveitar o período de férias, lá no meio das férias, quando a gente não tem horário para acordar, nem horário para dormir, e a gente tira um dia para acordar sem despertador. E aí a gente observa quantas horas a gente dormiu e acordou sem a necessidade de um despertador. Então, se foram 7 horas, a partir desse momento, a gente vai organizar na nossa agenda que aquelas 7 horas são horas sagradas e que a gente precisa respeitar esse período. Então, a gente organiza a nossa agenda respeitando a nossa necessidade de sono. Um ponto importante também, Mari, de deixar claro, é que muitas pessoas podem ser consideradas o que a gente chama de curta dormidoras. São aquelas que precisam de menos de 8 horas de sono, em torno de 6 horas, 5 horas, e se sentem super bem. Só que essas pessoas ficam preocupadas por acharem que estão dormindo pouco e acreditam, então, que estão aí num quadro de insônia. Então, deem uma freada na rotina de vocês e tentem entender o que o corpo de vocês está pedindo, né? Está contando para vocês. Mas eu acho que a palavra-chave que vai nortear a nossa live é o autoconhecimento em relação à nossa necessidade de sono. Legal, Sara. E aí, eu recebi uma pergunta muito legal de uma aluna que ela disse assim: se a gente acorda muito durante a noite para ir no banheiro, ou então no caso das minhas alunas que são mães, isso interfere muito na minha saúde? Então, existem algumas recomendações que a gente se baseia que o ideal é ou ter um sono contínuo, ou no máximo uma vez a gente levantar pela noite para ir no banheiro, enfim, isso é normal, tá? Porém, no caso das mamães, é comum ter o sono fragmentado em virtude aí do bebê, das mamadas do bebê a cada 3 horas, né? Então, o importante é sempre tentar dormir no horário que o bebê vai dormir, talvez incorporar alguns cochilos ao longo do dia, para que essa mãe não fique tão cansada, não fique tão exausta aí no período da noite, ter que fazer essa fragmentação que teoricamente é obrigatória para ela. Então, alguns prejuízos podem acontecer se ela, por exemplo, não estiver se alimentando bem, se ela se manter sedentária, se ela não estiver cuidando da saúde mental, isso pode prejudicar no sono. Mas como é algo bem pontual,
isso nem sempre vai se traduzir em grandes consequências na saúde dessa mamãe. Legal. E o horário do treino interfere no meu sono? Essa pergunta é a pergunta tabu da área de educação física e sono, né? Então, Eu amo. recentemente, Eu amo que eu sempre pergunto, eu sempre ouço a resposta, eu entendo. E se alguém me perguntar, eu fico, pera, eu preciso pensar para responder. bom, quando a gente fala de sono e exercício físico, é importante deixar claro que o exercício físico ele sofre influências tanto da característica do próprio sujeito que o pratica. Então, por exemplo, se ele é sedentário, se ele já é treinado, a composição corporal, qual é a necessidade de sono, assim como a característica do próprio exercício. Então, que tipo de exercício que é? É realizado em ambiente aberto, é realizado em ambiente fechado, é muito intenso, é de baixa intensidade. Enfim, são várias influências aí que norteiam essa relação sono e exercício físico. Se a gente pensar em sujeitos eutróficos, sem nenhum distúrbio do sono, tá? Que dormem bem, têm uma rotina adequada. Sugere-se, então, que esse sujeito, ele pode treinar exercícios de intensidade baixa, moderada, em até 1 hora antes de dormir. Porém, se você aumentar a intensidade do treino, se for um treino muito intenso, o ideal é que você treine até 2 horas antes de dormir. Treinar muito pesado, em altas intensidades, 1 hora antes de dormir, prejudica o sono porque não deu tempo das nossas variáveis hemodinâmicas, que são aquelas que governam aí nosso fluxo sanguíneo, frequência cardíaca, pressão arterial, não dá tempo elas voltarem para o basal. Então, isso prejudica o início do sono. Porém, se você quiser treinar pesado em até 2 horas antes de dormir, parece que não prejudica o sono. Importante reforçar, sujeitos eutróficos sem distúrbios do sono. Se a gente pensar agora no contexto de um paciente com insônia, o ideal é que treine aí no período da tarde, né? Em até 4 horas antes de ir para a cama, tá? Então, entender essa individualidade biológica é super importante. Nossa, se eu treinar 1 hora antes de dormir, eu não consigo dormir, não dá. Tipo, mesmo, não dá, não tem como. Eu fico muito Então, agitada, com muita adrenalina. só que por outro lado, existem pessoas que conseguem dormir normalmente super bem, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado e tentar olhar o indivíduo como único sempre, né? E a gente também perceber, puxa, eu treinei hoje um pouco mais pesado, meu sono não foi muito legal, então vou evitar fazer esse tipo de treino próximo ao horário de dormir. Muito bom. Tinha até essa pergunta aqui, tipo, treinar à noite prejudica o meu sono? Então a gente já viu que depende, né? Cientificamente, não, Não, mas mas a gente observe. precisa. Exato. E, Sara, me diz uma coisa. O que acontece de tão importante durante a noite, durante o meu sono, que pode travar o meu processo de emagrecimento? Onde que eu posso me sair prejudicada aí? Boa pergunta, Mari. Então, primeiro, eu gosto muito de comentar que até hoje a gente não conseguiu definir o que é o sono. Então, se você me perguntar o que é o sono, o que é dormir, até hoje a gente não consegue definir de fato o que é o sono. Só que a gente sabe que o sono é importante porque a gente sabe dos perigos que é ficar sem dormir ou do perigo que é ter algum distúrbio do sono. Então, a gente consegue identificar a importância do sono quando a gente tira o sono da nossa rotina, né? Então, a privação de sono ou a restrição do tempo de sono, então eu vou dormir 4 horas por noite ao longo do tempo, isso a gente acaba considerando o sujeito como um sujeito privado de sono, né? A privação de sono, ela vai contra a fisiologia normal do sono. Então, durante o sono, a gente tem uma diminuição dos hormônios do estresse, a gente tem um aumento, um pico da liberação de GH, por exemplo, que é um hormônio do crescimento e que ajuda muito na recuperação muscular. Então, o pico do GH ele acontece principalmente no sono profundo, que é o sono de ondas lentas. Durante o sono REM, a gente tem picos de liberação de testosterona. Então, embora seja um período totalmente quiescente, né, a gente acredita que o sono a gente está em repouso,
Na verdade, estão acontecendo inúmeros processos fisiológicos super importantes para preparar o nosso corpo para a vigília. Quando a gente, então, não dorme, a gente já vai ter, por exemplo, um aumento dos hormônios do estresse. Então, por exemplo, cortisol, que é um hormônio catabólico, por exemplo. Além disso, a gente tem uma desregulação em dois hormônios que estão envolvidos na regulação da fome e saciedade, que são os hormônios leptina e grelina. Então, o que os estudos observaram? Quando a gente restringe o tempo de sono, então não é ficar uma noite somente, tá? Embora só uma noite sem dormir, a gente também já observa grandes impactos na saúde. Mas se a gente pensar no nosso contexto, né, ser restritas do tempo de sono, isso vai prejudicar esse eixo da leptina e grelina. A leptina é um hormônio responsável por sinalizar saciedade, e a gente observa que durante a privação de sono ele está reduzido, e por outro lado a grelina, que é o hormônio que estimula a fome, ela está aumentada. Então, o sujeito, ele tende a comer mais. Além de mudar essa regulação, essa balança entre leptina e grelina, a gente observa também que a escolha, a seleção alimentar muda. Então, quando a gente está privado de sono, restrito de sono, dificilmente a gente vai escolher uma salada, uma fruta para comer. A gente tem preferência por alimentos aí ricos em energia, alimentos palatáveis, comfort food, carboidratos, para recompensar aquela energia que a gente não está adquirindo no sono, né? Então, se eu estou sem dormir, eu vou precisar recuperar meus estoques de energia de alguma outra forma, e vai ser através da alimentação. Então, parece também que há aí mudanças, né, em algumas redes neuronais que estão envolvidas aí com essa parte de comportamento, de escolher o alimento. Então, quando a gente fica restrito de sono, a gente vai ter toda essa mudança no nosso padrão alimentar, e como nós vamos estar mais cansados, é mais difícil para a gente ter uma adesão num programa de exercício físico. Então, somado a isso, a gente começa a ter hábitos sedentários novamente. E aí, isso ao longo do tempo pode traduzir em ganho de peso, obesidade, aumento da pressão arterial e várias outras consequências. É um ciclo, né? Nossa, Exato. eu fico admirada e eu fico, nossa, muito orgulhosa das minhas alunas, todas profissionais da saúde que fazem plantão. E eu vejo o quanto é maluco a rotina delas. Eu imagino como deve ser estressante para aquele corpo, aquele trabalho de meu. E sabe, eu já tive alunas que iam treinar depois de 72 de plantão, 72 horas. Então era um treino tipo muito levinho, só para, né, só para ativar o corpo mesmo, porque não tem, como que eu posso gerar mais um estresse naquele corpo que já está super estressado, tipo, então essa especificidade, você prestar atenção no que está acontecendo com você, com o seu corpo, acho muito importante. Ô, Sara, e aí, a gente vamos para a cereja do bolo aí. O que você dá de dica para gente conseguir melhorar o nosso sono? Existe alguma coisa, né, na literatura? Existe alguma coisa que vai ser legal para gente? A Então, famosa Mari, higiene do sono. exato, né? A gente costuma dizer que uma das principais perguntas é essa, né? Como eu melhoro o meu sono? E as pessoas têm uma necessidade imediatista. Então, elas querem uma pílula, uma cápsula, algo que vai melhorar o sono rapidamente. Só que a melhora do sono ela é construída com muita força de vontade. Então, Ah, chama-se... não, posso cortar? Posso cortar? Desculpa. Claro. A melatonina, então, tá na moda, né? Vamos entrar nesse tabu, né? Então, só fazendo um resuminho, a melatonina ela é um hormônio da escuridão. Então, ela é liberada no período da noite e ela ajuda na indução do sono. Então, ela também contribui para a redução da temperatura do corpo, que é um outro fator também que vai ajudar na indução do sono, né? O que as pessoas fazem? Tem queixa de sono, toma melatonina, mas fica no celular, na televisão, onde tem emissão de luz azul e está prejudicando a liberação de melatonina endógena, né? Então, a gente costuma dizer, Deus está vendo você tomar melatonina e ficar no celular. Então, a melatonina, ela tem uma prescrição muito focada para sujeitos que sofrem de jet lag, que são aqueles que fazem viagens transmeridionais,
Agora, os atletas, por exemplo, que vão para as Olimpíadas, né? Ou sujeitos livre curso, como, por exemplo, deficientes visuais, que não têm o estímulo da luz para dizer se é dia ou se é noite, ou pacientes com insônia muito grave. Para nós, basta a gente ajustar a nossa rotina. A gente não precisa buscar a melatonina, a gente pode incorporar hábitos que nos trazem sensação de relaxamento, de bem-estar próximo ao horário de dormir. Então, quando a gente fala de sono, o nosso organismo como um todo, seja na parte do sono, seja na parte da alimentação, do exercício, ele gosta de rotina, né? Ele gosta dessa periodicidade. Então, manter horários regulares para dormir, para acordar. E eu costumo sugerir colocar o despertador para ir para a cama e não para levantar. Por quê? Porque durante a noite a gente sempre tem algo para fazer e a gente acaba estendendo. Ah, eu vou dormindo depois, dormindo depois. Quando a gente vê, já está um pouco tarde, a gente vai acordar cedo, né? No outro dia, a gente não tem esse direito de acordar mais tarde. Nem sempre a gente tem esse direito. Então, colocar o despertador para ir para a cama cria já um certo hábito de você ir no mesmo horário, né? Iniciar o sono. Além disso, 1 hora antes de dormir, sugiro deixar o celular um pouquinho de lado, né? Quando for anoitecendo, deixar as luzes de casa já um pouco meio baixinhas, para já ir ajudando nesse processo de liberação de melatonina, adotar práticas que provoquem bem-estar. Então, gosto de tomar um chá, gosto de ler um livro que me dê prazer, e separar o quarto como um ambiente para dormir, né? Então, evitar trabalhar, fazer refeições ali no quarto, né? Então, deixar um ambiente confortável e agradável para isso. Nós, mulheres, principalmente, antes de dormir, a gente começa a pensar em várias coisas, o que a gente precisa fazer no dia seguinte, como foi o nosso dia. Então, se os pensamentos dominarem a cabeça de vocês, deixem um caderninho do lado, anota o que vem, porque a gente não vai conseguir resolver tudo isso no período da noite. Então, anota no caderno, esvazia a mente, para que a gente consiga, então, aí ter uma boa noite de sono ao acordar, e uma boa noite de sono começa com a vigília. Então, ao acordar também, se expor ao sol. Então, você se expor à luz solar contribui muito para a liberação de melatonina no período da noite, né? A alimentação é super importante, então, organizar a alimentação ao longo das 24 horas, né? Realizar exercício físico. O exercício físico, ele impacta diretamente no sono, afetando a arquitetura do sono, que são as fases do sono, e o exercício também atua indiretamente sobre o sono, porque ele vai melhorar a composição corporal, sistema imune, o nosso humor, e isso também, consequentemente, afeta o nosso sono. Então, se a gente seguir essas recomendações, se a gente ter a importância que é cuidar do nosso sono, a gente não vai precisar procurar pílula ou algo mágico para resolver o nosso sono. A gente vai começar a organizar o que a gente chama dos nossos relógios biológicos, que são aqueles que estão ditando para a gente aí a influência do ambiente com o que está acontecendo dentro do nosso organismo. Muito legal. Ô, Sara, eu tenho duas curiosidades ainda. A fã, né? Claro, A fica à fã tá vontade. fazendo live. A primeira é que você falou de alimentação. E aí eu queria perguntar se refeições pesadas à noite podem prejudicar, sim. Eu tinha não sei se é mito, na verdade, mas tipo, comer banana à noite, sabe? Sim. Já ouvi falar isso. Então, a alimentação também é um outro mundo relacionado ao sono que é muito interessante. Hoje vem crescendo muito a temática que a gente chama de crononutrição, que é como os alimentos e os componentes alimentares podem regular os nossos relógios biológicos. Então, um exemplo, se eu fazer uma refeição muito pesada no período da noite, existem relógios periféricos presentes no estômago, lá no sistema gastrointestinal, e, teoricamente, nós seres humanos, nós somos seres programados para usufruir da vigília. Então, quando vai chegando a noite, as nossas funções vão se lentificando. Então, se a gente faz uma refeição muito pesada, o nosso corpo entende. Eita, mas essa quantidade de comida, então, será que é dia ou será que é noite? Então, que inteligente. esse processo de digestão, ele fica um pouco lento. Então, para algumas pessoas, por exemplo, isso pode prejudicar aí na noite por causa de refluxo, por causa de mal-estar. Tem outras pessoas que vão conseguir dormir bem. Mas o alimento, ele pode ser um importante sinalizador do meio ambiente para o nosso corpo. Então, sujeitos que sofrem de jet lag, atletas, a gente pode organizar a alimentação
para ir avisando o nosso corpo se é dia, se é noite, o que está acontecendo aqui fora. Então, além do relógio biológico central, que fica no nosso cérebro, que recebe informação de luz, existem esses relógios periféricos também que vão comandando. Em relação à banana, né, e agora existem vários estudos que falam de kiwi, suco de cereja azeda, carboidrato de alto índice glicêmico, é porque eles têm componentes que aumentam o triptofano, que é o precursor da serotonina e da melatonina. Então, teoricamente, seria você aumentar o precursor da produção de melatonina. Só que a gente tem que ter uma visão bem ampla, né? Não adianta só a gente inserir o kiwi, o suco de cereja azeda. A gente precisa pensar no contexto das 24 horas e nos hábitos desse sujeito. Então, a gente precisa cuidar dos 3 pilares: exercício físico, sono e alimentação. Show. E uma última pergunta, Sara. Eu sempre fico em duas perguntas, aquelas, né? O café. Porque, assim, Assim. eu tomo café e durmo. Não tem problema nenhum com isso. E por que tem gente que toma café e perde o sono? Sim, então, o café, só para comentar um pouquinho para a gente entrar no café, né? Para contextualizar. Um dos motivos, a gente não sabe ainda explicar o que é dormir, o porquê que a gente dorme, o porquê que a gente sonha, são perguntas que ainda não existem respostas. Mas a gente consegue sistematizar o porquê que o sono acontece. E uma das coisas que o sono acontece é porque a gente está cansado. E a gente chama isso de pressão do sono. Então, parece que algo se acumula no nosso organismo ao longo do dia, que vai gerando aquela sensação de cansaço e que ajuda a gente a pegar no sono. Foi descoberto que o que acumula no nosso sistema nervoso central é a adenosina. Então, essa adenosina, ela é um produto do nosso metabolismo. Durante a vigília, a gente tem um gasto energético aumentado, então vai aumentando esse acúmulo de adenosina no sistema nervoso central. E essa adenosina, existem receptores para ela nas nossas células. Quando a gente toma cafeína, o que acontece? A cafeína compete com a adenosina pelo receptor. Então, a adenosina, à medida que ela vai sendo acumulada, vai aumentando essa pressão do sono, a gente tem necessidade de dormir. Quando a gente toma cafeína, teoricamente, a gente anula essa função da adenosina, né? Só que existem pessoas como você, como eu, que eu vou tomar um expresso e consigo dormir plena, que esses receptores para cafeína, eles perdem a sensibilidade. Então, a gente vai tomando tanto café que ele acaba perdendo a sensibilidade para a cafeína de fato. Então, às vezes a cafeína não consegue agir muito bem. Mas existem pessoas que elas precisam tomar a última xícara de café às 2 da tarde. Porque se ela tomar um pouco além, isso prejudica. Aí a gente volta no tema do início da live, é o autoconhecimento. Puxa, eu sei que se eu tomar um estimulante, ou um energético, ou um refrigerante, isso pode impactar no meu sono. Então, eu vou organizar meu horário para tentar, então, usufruir dessa bebida, desse alimento, até no máximo determinada hora. Ah, que legal. E aí, Sara, a última pergunta, eu já entrei no tema nutrição, né? Mas eu acho engraçado quem leva uma garrafa de água para dormir. Tipo, aí você toma água e vai fazer xixi, entendeu? Tipo, o que você acha sobre isso? Então, eu acho, Mário, o importante é a gente pensar nas 24 horas do dia. Às vezes ele não toma muita água ao longo do dia, mas ele deixa aquele copinho ali do lado, às vezes porque ele vai tomar um remédio, porque às vezes ele acorda no meio da noite com um pouco de sede e ele levanta. Então, a gente precisa pensar assim no macro, né? Se é um sujeito que consome muita água, a gente sugere que próximo ao horário de dormir, que ele dê uma maneirada nesse consumo para que não prejudique, para que não leve muito uma fragmentação do sono. Mas se não for o caso, não tem problema nenhum. Pode deixar lá o copinho. Mas se a gente notar que esse sono aí está sendo fragmentado mais de 2 vezes, 3, para ir ao banheiro, aí a gente precisa ficar atenta. Um ponto importante, por exemplo, é pacientes com pressão alta que toma diurético, né? O diurético estimula muito aí a urina, né? Então, a gente também tem que acompanhar esses pacientes. É um outro escopo, mas que a gente também precisa ajustar o horário e a dose para não prejudicar no sono deles. Que legal, Sara. Então, só vou fazer um fechamento aqui. Ó, se a gente pudesse dar umas dicas rápidas. Então, começou, vê se eu entendi. Começou a escurecer, é legal deixar umas luzes mais baixas dentro de casa, né?
Procurar desligar o celular na hora que vai deitar, não ter estímulo de luz, televisão, né? Exato. Vê se eu lembrei tudo. Pode buscar um hábito legal, do tipo tomar um chá, ler um livro. Tem muita gente que fala que ler livro dá sono, acho que pode ser uma boa estratégia também para pegar melhor no Exato. sono. Acho que eu lembrei disso, Sara. Rotina no horário de dormir, de Rotina! acordar. Rotina. E Uma boa. pratique exercícios físicos. Sempre, sempre. Uma boa alimentação. E a questão do celular e da televisão, assim, a gente dá aquelas dicas que às vezes as pessoas falam, duvido que você faz isso, né? Mas pelo menos uma hora antes, tentar deixar o celular um pouco de lado, até para evitar, por exemplo, agora com a pandemia, saíram alguns estudos mostrando quanto essas notícias impactam aí na nossa ansiedade. A gente sabe que quanto maior os níveis de ansiedade, maior a dificuldade para pegar no sono. Então, se a gente der esse presente também de se blindar um pouquinho das notícias, procurar algo legal para ler, algo que te dê prazer, aproveitar o momento